Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer hoje uma revisão sobre gases, tá? A gente precisa começar estudando, inicialmente, aquilo que nós chamamos de as variáveis do estado gasoso e a equação geral dos gases, tá? Você está vendo ali aquela imagem ali na tela? O que nós temos? Um balão, né? Ok? O que você tem ali dentro? Gases. Aqueles gases, certamente a uma temperatura mais alta, estão fazendo com que esse balão voe, correto? Bom, vamos começar? Olha, antes de nós falarmos sobre as variáveis do estado gasoso e a equação dos gases, calma, vamos estudar antes essa coisa que tem um nome complexo, mas não é difícil não. Teoria cinético-molecular dos gases. Eu vou pedir um favor para você. Pensa numa bexiga de aniversário. É, uma bexiga, um balão de aniversário, tá? Quando você assopra, enche aquela bexiga, o que você está colocando lá dentro? Gases. Agora veja, aquele gás está dentro da bexiga. Se eu apertar a bexiga, eu não mudo o formato do gás. Eu também não posso alterar o volume dessa bexiga, ou seja, alterar o volume do gás. Portanto, pessoal, os gases eles têm uma forma e um volume que pode variar. Microscopicamente, os átomos ou as moléculas lá dentro da bexiga, eles estão separadas uma dos outros. Essas moléculas parece que elas estão paradas, mas não estão não. Elas estão em constante movimentação, aleatória, caótica e incessante. Ou seja, você não enxerga, mas as moléculas lá dentro do gás, da bexiga, elas estão batendo em todas as direções ali. E essa movimentação, essas colisões com as paredes do recipiente, por exemplo, com a parede da bexiga, são perfeitamente elásticas. É a movimentação dessas moléculas, ela é diretamente afetada pela temperatura do gás. Gente, se eu tenho uma molécula e eu dou mais calor para ela, eu estou dando mais energia térmica. Quanto maior a energia térmica, maior a energia cinética dessas moléculas. Lembre-se, se uma molécula do gás está distante da outra, não existe atração entre essas moléculas. Dizemos que todos os gases que obedecem esses requisitos são chamados de gases ideais ou gases perfeitos. Ok? Isso é apenas uma teoria sobre o estudo introdutório dos gases. Vamos passar para frente? Vamos lá? Olha, eu vou pedir um favor a você. Dá uma olhada naquela bexiga. Olha aqui, ó, uma bexiga. O que tem aqui dentro? Olha, aqui dentro tem um gás. Olha, eu não sei qual é o volume deste gás aqui dentro, mas a gente consegue medir. E quais são as unidades de medida de volume? Olha, depende. Por exemplo, tem uma unidade de medida que é tranquila, 1 litro, que equivale a 1000 mililitros. Agora, 1 mililitro é um volume bem pequenininho, é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Agora, olha, se você tivesse uma bexiga dessa daqui com um volume de 1 metro cúbico, bastante, hein? Seria o correspondente a 1000 litros. Não vamos nos esquecer de que 1 litro equivale também a 1 decímetro cúbico. Então, não se esqueça. Essas são as unidades de medida possíveis para a medida de volumes de gases. Ok? Existem outras, maiores e menores, mas não vem ao caso. Agora eu vou pedir um favor a você. Se você tem aqui dentro dessa bexiga um gás, suponha que eu tivesse dentro dessa bexiga um termômetro. Por favor, quem queria bater ali no bulbo do termômetro? As moléculas do gás. Então, o que eu iria medir? A temperatura do gás. Então, a temperatura é uma medida do grau de agitação dessas moléculas, da energia cinética delas. Não esqueça, hein? Temperatura de gás, a gente mede em Kelvin. Mas e se eu tenho Celsius? Não tem problema. Pega a temperatura em Celsius e soma com 273. E aí você tem a temperatura em Kelvin. Ok? Lembre-se, olha para a bexiga. Se você tem um gás aqui dentro e ele não está parado, o que ele está fazendo? Ele está batendo aqui nas paredes da bexiga. Olha, então ele exerce uma força, né? Se você dividir essa força aplicada perpendicularmente sobre a área onde o gás bateu, o resultado dessa divisão é a pressão que o gás exerce. Agora, lembre-se, a pressão de um gás ela pode ter várias unidades de medida.
Normalmente, na química, nós trabalhamos muito com atmosfera, que tem um correspondente, igual a 760 milímetros de mercúrio, ou 760 torr. Isso equivale também ao que nós chamamos de 100.000 pascal, ou também a 10 metros de coluna d'água. Por favor, repita. Na química, qual é a unidade de medida que a gente mais utiliza? Atmosfera e milímetros de mercúrio. Tudo bem? Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Lembra aquela bexiga que está aqui no nosso desenho? Ok? Dá para variar o volume dessa bexiga aqui? O volume do gás aqui dentro? Claro que dá. Eu posso, por exemplo, pegar a bexiga e esticar ela. Aí eu estou aumentando o volume do gás lá dentro. Mas espera aí, eu também não posso pegar essa bexiga e apertar. Aí eu estou diminuindo o volume do gás lá dentro. Então o volume de um gás é algo que dá para variar? É. Pô, fala sério. Se eu pegar essa bexiga aqui e colocar ela num banheira de água quente, o gás aqui dentro não vai ficar mais quente? Então a temperatura do gás aqui dá para variar. Sim. Agora, eu podia pegar essa bexiga aqui contendo gás e colocar numa banheira de água gelada. Aí, o que ia acontecer aqui? A temperatura do gás ia diminuir. Então a temperatura é algo que dá para variar. Sim. Agora, espera um pouco. Eu não poderia pegar essa bexiga aqui e apertar ela? Obviamente, pessoal, as moléculas do gás iam bater ali agora mais fortes, com mais força na parede da bexiga. Olha, quanto maior a força, maior a pressão. Então a pressão de um gás também é uma coisa que eu posso variar. Você percebeu por que volume, temperatura e pressão são chamados de variáveis do estado gasoso? Porque são medidas que eu posso variar. Tudo bem? Agora, ó, por favor, hein? Se o recipiente aqui está fechado e eu coloquei uma massa de gás, então a massa não vai sair. Ela não vai variar. Ela vai ser fixa. Tudo bem? Porque veja só, eu coloquei o gás aqui dentro. Ele está tampado. Se o gás não sai e não entra, a massa é fixa. Combinado? O que pode variar? Volume, temperatura e pressão. Olha, não se esqueça. Existem duas siglas no estudo dos gases que são muito comuns de aparecer em exercícios. CNTP e CATP. O que é isso? Calma. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Sabe o que quer dizer isso? Não? É quando você tem um gás e, obrigatoriamente, ele está a 0 graus Celsius e a pressão dele é 1 atmosfera. Ó, o exercício vai te dar essas informações. Inclusive, se você tiver um mol de um gás nessa temperatura e nessa pressão, você sabia que o volume desse 1 mol de gás é 22,4 litros? Mas isso aí o exercício vai fornecer para você, tá bom? Agora, ó, cuidado, hein? Se um gás estiver na CATP, condições ambientes de temperatura e pressão, isso quer dizer o seguinte, esse gás agora está a 25 graus. A pressão que ele exerce é 1 atmosfera. E ó, se você tiver 1 mol desse gás, nessa pressão e nessa temperatura, ele vai ocupar esse volume em litros. Mas fica tranquilo, tem sempre os exercícios, tem que fornecer isso aí para você. Tá legal? Ok. Espera um pouco. Quais são as variáveis do estado gasoso mesmo? Pressão, volume e temperatura? Ok. Vamos fazer algumas transformações gasosas? Como assim? Ora, se as variáveis de estado são essas três, o que é uma transformação gasosa? Olha, quando eu transformo, pelo menos, uma dessas três variáveis. Então, por exemplo, você tem aqui um cilindro onde dentro tem um êmbolo móvel. Essa peça pode subir e pode descer. Espera aí, mas aqui dentro tem um gás? Dentro do recipiente A? Tem. Olha, veja só. Esse gás aqui ele ocupa um certo volume, não ocupa? Sim. Agora, se eu pegar essa peça e puxar ela para cima, parece que o volume do gás ele muda. Não é? Isso quer dizer o quê? Que o volume é algo que pode ser transformado em um gás. Escuta, se eu peguei essa peça aqui e puxei ela para cima, parece que eu alterei também a pressão aqui.
Mas é que a pressão é algo que pode ser variável. Eu posso transformar um gás mexendo a sua pressão. Peraí, se eu começasse a esquentar esse recipiente aqui, certamente o gás ia agora ficar mais quente. Significa que eu posso mexer na pressão, no volume e na temperatura. Tudo bem? Ok. Agora, você sabe que existem algumas transformações em que às vezes eu não altero uma dessas variáveis? Como assim? Às vezes eu, por exemplo, altero a pressão e o volume, mas não a temperatura. Altero pressão e temperatura, mas não o volume. Altero o volume e temperatura, mas não a pressão. Vamos dar uma olhada nessas transformações? Opa, vamos estudar a primeira transformação? Isotérmica. Iso, igual. Térmica, temperatura. Quer dizer, eu não vou mexer na temperatura de um gás. Lembre-se, se você tiver uma massa fixa de um gás, dentro de um recipiente, se você pegar a pressão do gás vezes o volume do gás, na situação 1, se você alterar a pressão, vai alterar o volume. Se você alterar o volume, vai alterar a pressão. Mas o produto, pressão por volume, nunca altera, porque a massa do gás é fixa. Essa é a chamada lei de Boyle, lei da transformação isotérmica. Não mexe na temperatura de um gás. Agora, não se esqueçam, sempre que você tem um gás dentro de um recipiente, se eu começar a aumentar a pressão, olha o que acontece no volume do gás. Ele diminui. Mas não se esqueça, a relação entre P1 vezes V1 sempre é igual a P2 vezes V2. Uma transformação isobárica é aquela onde a pressão é constante. Ou seja, nós vamos alterar o volume ou alterar a temperatura e ver o que afeta o volume e a temperatura. Não se esqueça, se a massa de um gás é fixa, ao dividirmos o volume do gás, no caso 1, pela temperatura do gás, no caso 1, o valor é o mesmo do volume do gás, no caso 2, e na temperatura 2. Isso porque eu não mexi na massa do gás. Ok? Perceba que nesse caso, não mexemos na pressão. Ou seja, quanto maior a temperatura de um gás, mais as moléculas se agitam. Portanto, maior é o volume do gás. Perceba no gráfico. Quanto maior a temperatura, maior o volume. E por último, temos a transformação isocórica ou isovolumétrica. É quando eu não altero o volume do gás, mas eu vou alterar a sua pressão e a sua temperatura. Mas não se esqueça, se pegarmos a pressão de um gás e dividirmos pela temperatura dele, ao alterarmos a nova pressão ou a nova temperatura, o valor deverá ser o mesmo. Portanto, P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Nossa, quantas fórmulas! Não. Na verdade, você não tem muitas fórmulas. Você tem apenas uma, que é a chamada equação geral dos gases. Ou seja, para uma massa fixa de um gás, pressão vezes volume dividido pela temperatura do gás no estágio 1 é igual a pressão do gás no estágio 2 vezes o volume do gás no estágio 2 dividido pela temperatura do gás no estágio 2. Peraí, você está achando que na verdade tem 4 fórmulas? Olha, na verdade, todas essas fórmulas aqui derivam da equação geral. Como assim? Ó, língua portuguesa. O que é isotérmica? É quando a temperatura é igual. Então, peraí. Se a temperatura é igual, T1 é igual a T2. Simplifica. Corta o T1 com T2, fica P1, V1, P2, V2. Está aqui. É isotérmica. Peraí. O que é isobárica? É quando a pressão é constante. Ah, então a pressão 1 é igual à pressão 2? Sim, essa pressão 1 é igual à pressão 2. Ou seja, o gás não alterou a pressão, alterou o volume e a temperatura. Bom, se pressão 1 é igual a pressão 2, corto P1 com P2, V1 por T1, V2 por T2. Está aqui. O que é isocórica ou isovolumétrica? É quando eu não altero o volume do gás, mas eu vou alterar a sua pressão e sua temperatura. Nesse caso,
essa fórmula fica, lembre-se, isovolumétrica ou isocórica. O volume não muda. Então, eu vou cortar o V1 com o V2, porque eles são valores idênticos. Se eu corto V1 com V2, fica P1 por T1, P2 por T2. Está aqui. Ok? Então, perceba, você não precisa de todas essas fórmulas. Você tem apenas uma única expressão das quais derivam essas outras três. Ok? Tudo bem? Vamos tentar fazer alguns exercícios. Até a próxima aula.